Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Papo das Nove especial de domingo. Hoje daremos sequência à abordagem dos conteúdos reunidos no livro Juventude Interrompida, Relatos e Alertas dos Jovens no Além, no Papo das Nove de domingo passado. Nós abordamos o tema do aborto e do alcoolismo à luz das narrativas ditadas por jovens que desencarnaram e tiveram a oportunidade de relatar suas experiências para médiuns da Federação Espírita do Espírito Santo, que reuniu em cartas, as cartas psicografadas desses jovens em diferentes gêneros de assunto, e saiu o livro, a primeira edição dele em 2014, reunindo, portanto, mensagens sobre aborto, AIDS e doenças sexualmente transmissíveis ou infecção sexualmente transmissíveis, alcoolismo, distúrbios alimentares e conflitos de autoimagem, doenças kármicas, fatalidades, mortes violentas, overdose, suicídio e violência familiar. Esse trabalho foi produzido pelo Fabiano Santos e a organização da obra coube a Luciana Moura e Michele Salles. Obviamente, o fato de eu estar sistematicamente aqui abordando os conteúdos dessa obra sugere que ela é muito bem-vinda. Recomendo expressamente a espíritas ou simpatizantes ou interessados nos assuntos da espiritualidade que acessem esse trabalho, porque ele de fato tem esmero, tem um respeito enorme pelo leitor, está muito bem fundamentado, está muito bem lastreado em indicações bibliográficas, tanto da literatura espírita como de obras que não dizem respeito à doutrina dos espíritos, mas dão fundamentação a questões importantes da atualidade, né? Nós sabemos que, do ponto de vista das turbulências do mundo atual, os jovens não estão blindados de questões preocupantes que podem agravar vulnerabilidades, precipitações, impulsividade em direções que depois eles podem se arrepender tremendamente. A vida não cessa, a morte não existe. E aqueles a quem chamamos de mortos podem ter a autorização para se comunicar. Então você imagina a riqueza de um trabalho que procura mapear a partir do relato de pessoas que desencarnaram jovens. Ao desencarnar, elas se deparam com suas vivências dentro de outra perspectiva. E o relato, embora cada caso tenha a sua singularidade, a gente não vai aqui achar que todos os relatos alusivos a doenças kármicas, a suicídio, a aborto, o que quer que seja, sejam sempre convergentes, assim, não, é tudo igual, acontece sempre do mesmo jeito. Não, a generalização é burra, já dizia Nelson Rodrigues, e quando a gente fala de situações envolvendo questões existenciais de cada um de nós, não teremos duas histórias iguais. Por isso que eu digo que é uma obra muito bem construída e consolidada, porque, identificando as singularidades de cada caso, percebe aspectos que são muito, eu diria, didáticos e pedagógicos para a nossa compreensão de que antes da encarnação, todos nós temos um trabalho que antecede a nossa vinda para o mundo da matéria e que determina o palco da reencarnação. Há um planejamento, há um roteiro, mas esse roteiro e esse planejamento não são rígidos. A gente não vai atribuir tudo ao destino. Tem o livre-arbítrio, tem a nossa autonomia para fazer escolhas. E aí temos aquilo que pode nos favorecer ou aquilo que pode nos prejudicar. Por isso que a obra é importante, por isso que eu a recomendo. E hoje, dando sequência, eu vou pegar aqui dois capítulos que eu achei são muito instigantes porque abordam temas extremamente complexos, mas que a gente vive por aí
conversando ou ouvindo falar sobre isso. A primeira questão é doenças kármicas. Então eu vou aqui fazer uma reprodução, óbvio que eu não vou ler o livro todo, não dá para ler todos os capítulos. Eu vou tentar resumi-los, e se eu não fizer um bom resumo, a culpa não é do livro, é minha, é de algumas das cartinhas psicografadas pelos jovens e das explicações feitas pelos voluntários da Federação Espírita do Espírito Santo. Então, a primeira carta é a da Maria. Eu já falei no domingo passado que a preocupação dos editores era não identificar claramente a identidade de quem se comunicou para evitar o assédio sobre as famílias que estão aí. As pessoas estão aí. Não é ético esse nível de exposição. Então, a Maria se comunicou no dia 7 de outubro de 2012, numa reunião da equipe pedagógica da Federação Espírita do Espírito Santo, e quem recebeu a mensagem foi o médium Edmar Reis Tiengo. Então, aqui nós temos a história da Maria, que fala que teve uma infância normal, feliz, no interior, frequentando escolas e professores maravilhosos, segundo ela. Tudo transcorria maravilhosamente bem numa vida simples até que ela sentiu dores agudas no joelho. E, ao fazer os exames para detectar uma dor que não se resolvia da forma mais simples ou convencional, percebeu que havia ali, ela recebeu, portanto, a informação de que havia um câncer. Um câncer numa menina, que essa notícia chocou a família, chocou na cidadezinha dela todos que ficaram sabendo dessa notícia. Ela realizou todos os procedimentos indicados para essa situação, consultas, exames, os medicamentos apropriados, incisões, todas as terapias. A família não dispunha dos recursos necessários para um atendimento mais ágil em hospitais especializados do setor privado, embora o setor público tenha, através do SUS, uma excelente oportunidade de ofertar ajuda, mas a demanda é muito grande. Então, quando o caso é grave, você fica encalacrado, dependendo da situação e do lugar do Brasil. Sem recursos financeiros, a família se movimentou fazendo festas e bingos, rifas, para tentar reunir os recursos necessários para o tratamento. E ela, na espiritualidade, relata muita gratidão a todo o esforço realizado pela família e pelos amigos, e diz que desde o início do caso ela pressentia que aquilo era grave e que não seria possível reverter o quadro, que se revelou de fato dramático, né? Então foram muitas visitas aos hospitais, os pais eram evangélicos, os bisavós espíritas, e todos rezando e todos, cada um com a sua fé, tentando reverter essa situação. Muito bem, diz a Maria na carta. O processo da doença não foi longo, ainda cursava o 2º grau, que hoje seria o ensino médio, quando ela desencarnou. Acordou do outro lado da vida, tendo ao lado o bisavô José e a tia Isabela. Se deparou com os parentes. E se sentiu muito amparada, muito confortada. O ambiente era favorável. Ela diz que não sentia mais dor e que a sensação de paz era indescritível. E aí pediu que ao bisavô e à tia que ajudassem a, numa nova rotina, se ocupar. Ela queria fazer alguma coisa. Alguns dias depois, ela foi levada a um centro responsável para preparar tarefeiros e alocá-los em atividades de acordo com o perfil de trabalhador. Bom, ela vai contando essa história e vai mostrando como ela foi rapidamente se ambientando e progredindo dentro de uma nova rotina, de uma nova realidade, até que vinculou-se a uma equipe de socorro que hoje recebe jovens que desencarnam ainda cedo. E a localização no plano espiritual desse pronto-socorro fica bem em cima da casa espírita da cidadezinha do interior do Espírito Santo, que ela
tinha noção da existência e, de alguma forma, estava lá. Foi então que entendi o preparo que recebi, pois iria trabalhar exatamente na cidade que acolheu meu coração na última existência. Este pronto-socorro existe pelo fato de acontecer na região dessa cidadezinha um grande número de óbitos de jovens, principalmente por acidentes de moto. Então vamos lá, o resumo da ópera aqui da Maria é esse. Um câncer levou embora essa menina a partir de um problema localizado inicialmente no joelho. E ela teve um desencarne em que ela relata muito acolhimento, muito conforto, muita ajuda e há, portanto, uma resignação, né? Não percebo na carta nenhum tipo de revolta, nenhum tipo de indignação, nenhuma saudade extremamente dolorida, mas é algo que na cabeça dessa jovem segue o seu fluxo. A vida segue, como deve ser. A outra carta, ainda dentro do capítulo do livro Juventude Interrompida, que aborda doenças kármicas, fala do José Ricardo. Essa mensagem foi psicografada em 1º de dezembro de 2012 pela médium Adriana Teles Moura, na Federação Espírita do Espírito Santo. E a carta começa assim, o Zé Ricardo: não posso dizer que não fui feliz quando encarnado, também de origem humilde, 5 irmãos, os pais tendo que se virar para botar comida na mesa e pagar as contas. O pai era ajudante de pedreiro, trabalhava mais de 8 horas por dia. A mãe era costureira. Estudavam todos, toda essa garotada, 6, né? 6 filhos, numa escola pública, no bairro em que morava. Terminou o ensino médio, terminou o ensino fundamental, já estava no ensino médio, querendo fazer faculdade de Direito. Foi acometido por uma inesperada doença que abateu o meu ser, diz ele. O câncer consumiu parte de meu intestino e fígado, fazendo com que eu não mais pudesse estudar. Aí percorreu a via crucis, né, dos hospitais públicos, com demanda de exames especializados, a medicação que nem sempre é acessível. A gente conhece histórias no Brasil que se repetem nesse sentido. A família tem que, de uma hora para outra, reorganizar as rotinas e determinar disponibilidades que eventualmente não existem para acompanhar o filho ou a filha nessa rotina mais atribulada e por vezes dolorosa de sucessão de exames, visita a especialistas, compra de medicação, né? Peregrinou de hospital em hospital, tratamento e tratamento, até não conseguir mais resistir e ser arrebatado pelas dores e pela doença. Acordei em um leito de hospital, diz o José Ricardo, cercado por pessoas que não conhecia, mas que me eram muito solícitas. No início eu não tinha nem forças para questionar. Eu só queria me entregar a essa sensação de bem-estar e ausência de dor. Não sei quanto tempo permaneci assim. E, durante o período de restabelecimento, ele pôde conhecer a colônia espiritual que o abrigava e entender melhor o que se passava em cada um de nós no momento do desligamento do corpo físico. Ele fala da dor da saudade da família, que chorou várias vezes por causa dessa saudade, mas também fala que Deus é muito bom com cada um de seus filhos. Ele estava muito bem amparado, com pessoas, como ele disse, solícitas. E por ser muito comunicativo e falante, solicitou-se à equipe lá que cuidava dele que ele conversasse com outros jovens que lá se encontravam, muitos deles em situação pior do que a do José Ricardo. E ele começou a fazer um trabalho de levar essa palavra amiga e, como diziam, quem estava à volta, um tanto engraçada. Parece que ele era muito espirituoso, além de hábil comunicador, e fazia as pessoas acharem graça das histórias.
Passados 10 anos do retorno à pátria espiritual, continua na colônia, cuidando de pessoas que, assim como ele, desencarnaram por conta do câncer. E ele diz algo interessante aqui para a gente começar a compreender. Depois, isso será explicitado. Aprendi com o tempo que ninguém é vítima de nada além de si mesmo, que colhemos apenas o que plantamos e que não passamos por nada que não seja da vontade de Deus em prol do nosso aprimoramento espiritual, que cada um é responsável pelo que lhe acontece e que devemos dar graças ao nosso bom Deus por ter a oportunidade de passar por essas situações através das reencarnações. Hoje encerra a carta José Ricardo, no livro Juventude Interrompida. Posso dizer que sou feliz apesar de ainda ter saudade da minha mãe e dos meus irmãos, e que estou a cada dia superando a decepção e a angústia de ter retornado ao mundo espiritual com apenas 18 anos de idade. Muito bem. Aí a Renata Guizardi encerra esse capítulo com uma explicação, e isso acontece em todos os capítulos do livro. Alguém da Federação Espírita do Espírito Santo vai fazer uma digressão sobre a questão das doenças, que o capítulo chama de kármicas. E ao final do capítulo há aqui indicações de links na internet, de seminários e palestras, artigos escritos sobre o assunto, livros e filmes. No final do capítulo está tudo referenciado para quem quiser se debruçar melhor sobre esse tema. A explicação da Renata sobre o porquê das doenças ocupa uma parte do livro maior do que a soma das cartas da Maria e do José Ricardo. Então, isso é muito importante para a gente ver. As cartas, elas são ponto de partida de uma digressão, de uma reflexão sobre o que exatamente explicaria o fato de uma menina e um menino serem acometidos de gêneros de câncer que, apesar de toda a mobilização da família, dos amigos, campanhas para ajudar, toda solicitude, não foi possível reverter e eles desencarnaram por isso. Bom, então a Renata abre o capítulo com uma pergunta que todos nós fazemos diante de uma circunstância dessa quando acontece com alguém conhecido. Meu Deus, tão jovem, não dá para entender por que se foi, e por uma doença dessas, tão sofrida, né? A nossa perplexidade que é legítima, é legítima. E aí ela começa a fazer as citações, mostrando como a literatura espírita contextualiza essa situação que é dolorosa e dramática, sim, dentro de outra cosmovisão, né? Portanto, Kardec nos alerta que ninguém é acometido de um mal sem uma justa causa e que o doente deve sempre dar graças à doença, pois que ela, em geral, é o caminho para a libertação do espírito. Eu sei que essa informação é muito contundente para quem não está familiarizado com os conteúdos da doutrina dos espíritos. Eu entendo isso. Mas aqui a gente está fazendo, no pouco tempo que temos, esse recorte bem objetivo. E, obviamente, a Renata tem todo o cuidado, ela escreveu muito bem assim, de apresentar o tema respeitando o leitor, né? Assim, em vez de você dizer, é isso aí que o Espiritismo está dizendo, você vai preparando e dizendo, olha, como é que nossa perplexidade diante desse assunto nos traz várias questões à mente, inclusive sobre a justiça de Deus, que Deus é esse que permite que uma criança, um adolescente, sofra de um câncer incurável e fatal, né? Bom, aí é citada aqui a obra Ação e Reação, em que André Luiz conta, pela psicografia do Chico Xavier, a história de Adelino Correia, que teve uma vida muito difícil, problemas pessoais, financeiros e uma doença de pele grave que enchia seu corpo de eczemas e fazia com que sentisse esse corpo arder, como se estivesse em chamas, uma doença sem cura. E ele, desde pequenininho, o Adelino tinha esse problema. Imagina, se coloca nessa situação. E o André Luiz, na obra Ação e Reação,
recupera nos arquivos do passado de Adelino a situação que explicaria esse infortúnio de uma doença de pele com essa característica. Adelino era filho bastardo de um cruel barão fazendeiro na época do Brasil colonial. Bom, após ter vários filhos bastardos com inúmeras escravas, esse barão se afeiçoou a Adelino e tornou-o herdeiro de suas propriedades. Então Adelino se deu bem nessa história, na visão do próprio Adelino, falou: opa, me dei bem. Papai lembrou que eu existo e me deu essa condição diferenciada, né, de afeto. Só que o barão se apaixonou e se casou com uma moça que logo depois o Adelino se enrabichou pela moça, esticou o olho na direção dela. Olha aí, o triângulo amoroso, e ele começa a ter um caso com a mulher do pai. E acabou por assassinar o pai, queimando-o em seu leito. Se sentiu no direito de fazer isso, como se fosse o próprio executor da justiça divina. E na vida atual, o Adelino, portanto, vivia inconscientemente preso àquele momento de loucura e assim sofria dos males dessa terrível doença que o deixava cheio de pústulas não cicatrizadas que ardiam sem cessar. André Luiz esclarece que foi o próprio Adelino, depois dessa encarnação como filho bastardo que mata o próprio pai, querendo ficar com a mulher do pai, determinou, ele quis se redimir dessa falta e desse erro que consumia a sua consciência. Depois de passar, portanto, um tempo sendo esclarecido no plano espiritual, ele entende que deveria resgatar esse débito. Então ele enfrenta com grande resignação essa eczema que faz aparecer as pústulas, uma doença sem cura, e ele, aqui no capítulo se diz, é importante perceber como foi grande a misericórdia divina, já que ele não viveu o tanto de sofrimento que causara, e sim uma porcentagem desse débito. É assim, a misericórdia divina sempre age em favor dos que se propõem a resgatar o que a própria consciência cobra. Isso é muito interessante na visão espírita da reencarnação. A gente tem ainda muito fortemente entranhada na nossa cultura a lei de Talião. Aqui se faz, aqui se paga. Papum. Só que, embora a lei de causa e efeito tenha essa dinâmica, nós temos a providência divina, nós temos a misericórdia de Deus, nós temos atenuantes em função do nosso esforço e do nosso sacrifício. O capítulo também lembra outras histórias. Eu estou de olho no relógio, que é tão interessante, são tantos detalhes que eu não posso deixar de dar pelo menos dois dos capítulos do livro. Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec explica, só para a gente entender a dinâmica dos danos causados aos outros e como isso repercute em nós. Como é que uma doença kármica se manifesta? Como isso fica de alguma forma mal resolvido em nós, numa encarnação, e repercute na encarnação futura. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec explica que nós somos seres constituídos por 3 diferentes partes: espírito, perispírito e corpo físico. E aí vem: o espírito é a inteligência ou a individualidade em si, enquanto o corpo físico é o instrumento, a ferramenta da manifestação do espírito. Por exemplo, o cérebro não tem autonomia do pensamento. O cérebro é a ferramenta através do qual o pensamento do espírito imortal se utiliza para a manifestação no plano da matéria. A terceira parte, sem ser espírito ou corpo físico, é o perispírito. O perispírito é um corpo energético que envolve o espírito, também quando este se encontra no plano espiritual, e que tem gravada em si todas as memórias das encarnações passadas.
Aquilo que o indivíduo faz e não é de conformidade com a lei divina, lesa o perispírito, deixando nele as marcas a serem saneadas pela reparação desses erros e pelo trabalho no bem. E o perispírito é o molde do corpo físico das encarnações da gente. Então, se o perispírito traz essas lesões causadas pelos erros que cometemos, isso danifica o molde do corpo físico e determinará sequelas, vamos chamar assim, nas encarnações vindouras. Pelo mesmo motivo, a cura real e definitiva das doenças se dá pela reforma íntima e pela mudança de conduta do espírito encarnado e desencarnado. Só para eu encaixar aqui a questão, por exemplo, do suicídio, que justificou um livro meu chamado Viver é a Melhor Opção, nós estudamos profundamente esse tema, também à luz do Espiritismo. Dependendo do gênero de autoextermínio que um suicida realiza, haverá sequelas no perispírito e danos ao corpo físico que será hospedeiro desse espírito numa outra encarnação. Por exemplo, uma pessoa que se mata estilhaçando o centro do sistema nervoso com um projétil, isso vai determinar uma lesão perispiritual. Parte dos casos, não é possível generalizar, nem todos são assim, mas parte dos casos de doenças que remetem a patologias mentais graves, idiotia, loucura, tem origem na lesão perispiritual causada pelo dano no centro do sistema nervoso. Eu estou dando apenas um exemplo e não quero me alongar, são várias as situações, né, da lei de causa e efeito. E o capítulo também lembra que a resignação é importante. Quer dizer, o que é resignação? Onde você abrir uma brecha para revolta, para indignação extremada por uma situação que você está vivendo nesses termos, é como se aquilo se tornasse ainda mais pesado e difícil de atravessar. Segundo Kardec, o enfrentamento do mal com plena resignação é um indicador de que a prova ou expiação se deu, muito provavelmente, por escolha própria do espírito, que mostra com essa atitude, aspas, ter forte resolução, que é sinal de progresso. Fecha aspas. Ai, gente, o tempo passa rápido, já foi meia hora, eu estou com medo de não falar do outro caso. Para encerrar, no capítulo que fala das doenças kármicas, a Renata Guizardi teve, eu diria, o bom senso e a felicidade de abordar o problema da pandemia, que a gente ainda não se livrou totalmente. Então ela fala, a pandemia de Covid, sabe-se muito pouco sobre o vírus SARS-CoV-2 e seus efeitos a longo prazo, ainda que no ano de 2020, bilhões de dólares já tenham sido gastos em pesquisa científica. Até o momento, a ciência comprovou a eficácia de algumas medidas de controle, tais como distanciamento social, uso de máscaras, entre outros. Além disso, houve uma corrida internacional pelo lançamento de vacinas capazes de imunizar a população. E o rápido desenvolvimento e testes de vacinas geraram um clima de desconfiança e, consequentemente, um debate acirrado sobre o uso ou não desses imunizantes, sobretudo no Brasil, onde a questão assumiu cores políticas. E ela assevera, é muito importante que cada um viva com responsabilidade o momento grave em que o mundo vive. E ela vai fazendo essa digressão. Com esses termos, temos que ter o maior cuidado em seguir esses protocolos. Esses cuidados, ela exalta a ciência e fala que isso precisa ser entendido nos devidos termos. Eu achei importante relatar isso aqui do capítulo, porque durante a pandemia eu soube de casos
que me deixaram muito perplexos, de dirigentes espíritas que, antes da vacina e no auge do crescimento exponencial do número de casos e óbitos de Covid no Brasil, abriam centros espíritas achando que Deus protege, que a gente está imunizado e que a vida segue. Isso é uma temeridade. Então, quem se diz espírita não pode desprezar a importância da ciência, porque Kardec, o codificador, o professor Hipólito Leon Denis Arrivai, o discípulo de Pestalozzi, foi membro pertencente de várias sociedades científicas de França. Então é um paradoxo, quer dizer, quem se diz espírita é movido assim por, eu diria, visões que eu não sei de onde surgem, dizendo, não, mas não vai me pegar, não vou me, não vou deixar de fazer o meu trabalho no bem, a caridade em primeiro lugar, desprezando riscos, desnecessariamente. Muito bem. Infelizmente, me dói o coração ter que correr um pouquinho, por isso que eu recomendo o livro Juventude Interrompida para quem quiser acessar os detalhes. Eu vou partir para o outro capítulo que é intitulado Fatalidades. Esse é um tema muito complicado. Quando a gente tenta entender em que circunstâncias o que se chama no livro de fatalidade ocorre. Há várias cartas aqui, eu vou tentar resumir as histórias. Carlos Augusto se comunicou através de uma mensagem psicografada pela médium Adriana Teles Moura em 25 de novembro de 2012, no Espírito Santo. Então, o Carlos Augusto diz que sempre foi uma criança mimada pelos pais, que estudou nas melhores escolas, teve babás e empregadas. Enfim, dinheiro não era um problema, estava tudo disponível para ele. Revela aqui um lado consumista, acesso facilitado a drogas lícitas e ilícitas, a vida era uma farra, festas, varando madrugada com mulheres, bebidas sem limites, religião nunca seguiu nenhuma, embora os pais fossem espíritas. E os pais espíritas alertavam esse rapaz, o Carlos Augusto, sobre a necessidade de se ligar na missão. Assim, cuida da tua vida, presta atenção no que você está fazendo. Bom, o que aconteceu com ele? Um dia depois de sair numa noitada, numa boate de Vitória, ele perdeu o controle do carro, atravessou o canteiro do meio da Avenida César Ilau e bateu num poste do outro lado da rua. O carro foi consumido pelo fogo. Ele tentou se libertar do cinto de segurança, sair do carro importado. Em vão, ele se debateu até sentir o fogo consumir seu corpo, gritou pelo pai e pela mãe, até se dar conta de que era tarde demais. Muito bem. Acordou no hospital, tendo ao lado a terna e querida avó, e percebeu de imediato que havia jogado a vida dele fora. Isso é muito interessante, que diz assim: sofri muito por perceber que havia jogado fora uma vida preparada antes da encarnação. Ele teve como que uma clarividência. Ele falou, não era o momento de desencarnar, é o que a gente percebe na narração dele. E ele, ao que parece, teve muito rapidamente a oportunidade, não acontece com todos, cada caso é um caso, como eu já disse, de acessar o planejamento da encarnação dele enquanto Carlos Augusto no Espírito Santo. Deveria ser um médico especialista em doenças do coração. Eu trabalharia num hospital atendendo principalmente crianças carentes. Também estava planejado o casamento com minha antiga companheira, portanto seria um reencontro de vidas passadas. Também estava previsto 3 lindos filhos desse casal, os 3 filhos companheiros de outras existências. Então havia ali um enredo que foi desconfigurado a partir desse, entre aspas, acidente de trânsito. E ele diz, infelizmente, por minha própria escolha, joguei fora o planejamento reencarnatório tão bem preparado, apenas pelo simples prazer de viver desregradamente. Alguém poderá dizer, se estava previsto tudo isso, por que ele desencarnou? Onde está Deus
que não intercedeu em favor do Carlos Augusto para que ele não desperdiçasse a encarnação? Essa é uma pergunta boa. E a gente vai vendo nos estudos espíritas que a vida parece ser uma combinação de destino e livre-arbítrio. Você tem sim um planejamento, mas a consecução do planejamento vai requerer a sua mobilização, que as suas escolhas sejam, na medida do possível, convergentes com esse planejamento. Eu certa vez comparei aqui no Papo das Nove a vida como se fosse um espetáculo teatral. O palco está montado, o figurino está escolhido, o seu personagem também. Tudo isso é alvo de um planejamento prévio, porque Deus não joga dados, o acaso não existe, a vida tem um sentido e um propósito. Aí você vai dizer, então a gente é um robô? Tudo que a gente faz aqui embaixo, na Terra, já é um jogo de cartas marcadas? Não. O ator que entra em cena, ele tem a capacidade de improvisar, ele tem a capacidade de se reinventar em cena, ele tem a capacidade de modular a voz da maneira que ele acha que deve interpretar o texto. Ele pode meter caco, que é o jargão do teatro. Você vai inserir frases, falas ou silêncios, olhares, gestos, que é a maneira como você, incorporado daquele personagem, realiza o seu ofício de ator. Por isso que esse tema da fatalidade, né, ele é muito complexo. Mas eu estou tentando aqui, a partir do trabalho desse projeto editorial Juventude Interrompida, a gente tentar compreender do que se trata. Então, o Carlos Augusto, ele tinha um roteiro. E esse roteiro virou literalmente fumaça quando o carro que ele dirigia, depois de uma vida desregrada, depois de vários movimentos erráticos, ele precipitou esse desenlace. Ele fez por onde? E o livre-arbítrio é soberano. Da mesma forma que o suicídio, alguém vai dizer, o suicídio é contra as leis de Deus. Muitas religiões dizem isso. Entretanto, Deus, essa força suprema, essa inteligência suprema, concebeu um universo onde os espíritos, quando alcançam um determinado nível evolutivo, no reino hominal, somos nós, somos dotados de razão e de livre-arbítrio. Quando a gente tem a chance de escolher, nós temos autonomia de voo. Então, o suicídio, embora seja um equívoco, porque em nenhuma hipótese haverá de trazer alívio ou solução para os problemas, quem opta pelo autoextermínio arcará com as consequências, porque o livre-arbítrio é soberano. O livre-arbítrio é soberano. Haverá, portanto, algum nível de perturbação, haverá um desgaste monumental da resiliência psíquica e emocional de quem escolheu esse caminho do suicídio. Entretanto, Deus, que é soberanamente justo e bom, a partir de um determinado momento, quando esse que se culpa pela morte, esse que traz a consciência pesada, conseguir diluir, e esse tempo varia de suicida para suicida, essa carga de culpa e de consciência pesada, haverá assim a chance de retomar o caminho de onde parou. Vamos lá. Então, Carlos Augusto diz: tenho consciência de que errei e tenho a oportunidade de acessar o planejamento encetado antes da minha encarnação. Aí ele diz: hoje deixo mágoa e revolta de lado, ao lado da minha avó e de outros amigos que fiz aqui. Estou buscando o melhor possível, através do trabalho. Então ele trabalha ajudando na evangelização infantil, tentando amenizar o que não foi possível fazer na Terra com essas crianças porque ele bateu o carro no poste. Ele estuda na casa espírita e na colônia espiritual que serve de lar para ele, esperando pacientemente pela oportunidade de reencarnar e ter uma nova chance de fazer o melhor de mim, na verdade, de fazer o que não fiz. Essa é uma questão importante porque o desejo de reencarnar é proporcional à necessidade de reparar o dano. Mas isso não é tão simples. Existem vários fatores que vão determinar se haverá mérito, se surgirá um ensejo e oportunidade para um novo mergulho na carne. Cada caso é um caso. Aí tem a carta da Bernadette, que vivia nas cercanias de Sergipe,
E ela foi brincar no mar. Não se importava com as ondas, que a levavam cada vez mais para o fundo. Não percebeu o perigo de sua brincadeira. E na inocência de seus 12 anos, viu sua vida ser levada a uma nova existência que ainda não compreendia. Ela teve, portanto, a vida interrompida por afogamento no litoral de Sergipe. Bernadette precisava dessa possibilidade de vivência para que sua jornada no mundo espiritual fosse um despertar de novos ensinamentos. Chegou ao plano espiritual com as sequelas do afogamento, o pulmão saturado, quer dizer, o pulmão da terra saturado de água salgada. A matriz espiritual, que é o perispírito, com essa ressonância da dor física. Então ela chegou com dificuldade de respirar, sem consciência da sua situação. Foi levada a uma sala, a um posto médico para a recuperação do seu estado fisiológico, agora espiritual, apenas. E a carta é narrada pela Dolores, que é quem no plano espiritual cuidou da Bernadette. Então, é uma carta escrita por quem estava cuidando dessa menina de 12 anos. E quando a menina começa a ter consciência de que já não está em casa, que está em lugar estranho, coisa e tal, pergunta onde estarão painho e mainha. E aí iniciou-se então um processo de, com muito cuidado, muito tato, conscientização dessa menina. As preces ajudaram muito. Era uma triste história de fatalidade. Ela mesma havia planejado esse processo de passagem. Era importante para ela sentir todos os ajustes de uma morte por afogamento. Em uma vida passada, a pobre mulher foi a causa de muitos sofrimentos, responsável pelo afogamento de muitas crianças em tenra idade. Era possível observar no seu perispírito marcas desses dissabores ocorridos em épocas remotas. A Bernadette de hoje, pura e juvenil, em épocas passadas fora Paulina, senhora de hábitos duvidosos, ajudar as senhorinhas a desaparecer com filhos indesejáveis com o ato macabro de atirá-los na correnteza. Olha que situação. Só que essa menina de 12 anos na espiritualidade ainda não pode e não deve perceber esse passado que a assombra. Portanto, é curioso, em outras cartas, os jovens têm, com alguma celeridade, a capacidade de acessar os arquivos do passado e compreender as variáveis que determinaram aquela ocorrência de um óbito surpreendente para quem passou pela experiência. No caso da Bernadette, não. Então, com muito tato, a espiritualidade maior que a assiste, sabendo de antemão o que determinou aquele desenlace, vai, digamos, lidando com a situação com muito cuidado, promovendo repouso, oferta de amor, abnegação e esperança no futuro. Olha as histórias, gente, cada caso é um caso. Eu vou ler aqui uma última carta, tem várias, dentro do capítulo Fatalidades. Essa é do José Carlos, eu estou falando do livro Juventude Interrompida. O José Carlos é um jovem espírita evangelizado até os 14 anos de idade numa casa espírita no interior do Espírito Santo. Morava com os pais, uma avó e 3 irmãos. Aí, outro caso curioso aqui. Em uma manhã de domingo, ele saiu com 3 colegas para tomar banho no rio. E aí quis bancar o esperto, assim, o valentão, pulando de uma pedra que era chamada de Pedrinha da Morte, pois em volta dela existem outras várias pedras menores, e quem pula devia calcular milimetricamente o salto, do contrário, podia se dar mal. O que vocês acham que aconteceu? José Carlos se deu mal. Se deu mal. Foi imprevidente, né? Foi imprevidente. Vamos colocar assim.
Eu, como jovem que acha que nada de mal me acontece, resolvi arriscar. Por mais que meus três amigos pedissem que eu não fizesse, pulei, sem pensar duas vezes. Aí falou da sensação gostosa de se atirar na água, só que durante a queda meu corpo se virou de uma forma que não sei explicar e acabei batendo a cabeça em uma pedra. Senti uma dor imensa, sangue escorrendo pelo rosto, cabelo, pescoço, braços. Foi parar numa UTI. Lá permaneceu 7 longos dias. O corpo já quase sem vida, não respondia aos estímulos, nem aos medicamentos. Os pais não saíam do lado da cama, nem os amigos, visitas diárias, preces, mobilização. E durante esse período que ele estava internado e inconsciente, ele diz o seguinte: nesses 7 dias preso à cama, vaguei por vários lugares. De imediato me vi caminhando por um longo túnel com uma luz muito intensa ao final. Caminhei ao encontro da luz e, para minha surpresa, encontrei o meu avô que me esperava. Meu avô me explicou que meu corpo permaneceria imóvel por algum tempo e que eu poderia ver e ouvir o que se passasse à minha volta. Aí o avô levou ele para um passeio bonito, numa espécie de colônia espiritual. E ele conseguiu, com a ajuda do avô, reviver vários momentos de sua existência. E aí, até o momento do salto da pedrinha da morte. E ele viu que no instante em que se preparava para o salto, vários amigos espirituais estavam ao lado dele, tentando fazer desistir da aventura suicida. Ele diz que os amigos espirituais estavam ao lado dele e ao lado dos 3 amigos que ficaram dizendo: não salta não, isso é perigoso, não faz isso. Então veja, interessante esse momento. O plano espiritual estava presente nesse momento que antecedeu o salto e tentou demover o José Carlos dessa ideia, como diria minha avó, a ideia de jirico, né? De pular, expondo-se desnecessariamente ao risco de uma fatalidade. Eu falo ideia de jirico, mas todos nós, especialmente meninos, homens, né, temos esse desejo de impressionar, esse desejo de se mostrar superior, valentão, corajoso, destemido. E quantos óbitos não ocorrem em função exatamente desse ímpeto que pode ser suicida, gente. E foi o que aconteceu com esse garoto. Bom, aí o que está acontecendo? Que o avô explica, é lindo isso. O planejamento do desencarne teve que ser antecipado, porque a vida dele estava prevista para acontecer até a idade de 27 anos. Ele ainda tinha tempo de vida pela frente. O que aconteceu? Ele teve mérito, nem todos têm. Aí é a questão de cada caso. É um caso para que uma equipe de socorristas espirituais estivesse no hospital para fazer o quê? O desligamento célula a célula do perispírito do corpo físico. Esse é um processo delicado porque, como o desencarne não estava previsto para acontecer ali, houve uma mobilização. E ele, com muito fluido vital, que é a nossa energia, que deveria ser consumida no prazo definido antes da reencarnação, para consumo até a última gota de fluido vital. Falando gota, até a última unidade de fluido vital. E ele estava com muito fluido vital, e isso é perturbador para o espírito. Porque não é o momento dele desencarnar, ele está cheio de vida, ele está full, ele está ali, ó, pleno. Cada parte que se desligava do meu corpo era como uma punhalada em meu peito. Olha o que ele diz. A equipe espiritual estava tentando, portanto, facilitar o desencarne. E ainda assim ele percebia que aquilo era motivo de agonia, porque não era o momento. Não era o momento. Tive também a oportunidade de saber que naquele hospital os espíritos trabalharam para afastar de mim os vampiros, entre aspas, vampiros, que esperam pelo desencarne de pessoas imprudentes, como eu, com o corpo ainda cheio de fluido vital. Essa é uma parte muito
impressionante da doutrina dos espíritos que mostra que, dependendo de quem somos e da vida que levamos e das escolhas que fazemos, quando precipitamos o retorno à pátria espiritual antes do planejado, temos muito fluido vital. E esse fluido vital é um banquete para espíritos materializados que procuram ali sorver parte dessa energia. Diz ele: fui informado também que tudo isso fora feito porque, apesar de ter me suicidado, essa palavra ainda me assusta quando pronuncio, ele não tem a clareza da gravidade, da imprevidência dele que determinou o retorno precoce à pátria espiritual, mas tecnicamente ele determinou isso. É o suicídio indireto. É o suicídio. O suicídio indireto é outra coisa, segundo Kardec. O suicídio indireto é quando a gente, em vida, faz o possível para esgarçar o fluido vital com uma vida completamente desregrada que vai nos exaurindo. É uma saída colossal de fluido vital que depois vai fazer falta e a gente vive menos. André Luiz, o espírito do André Luiz, pseudônimo do médico, que depois teve permissão para contar a própria história através de Chico na obra Nosso Lar, é isso. Ele era para viver muito mais como médico na Terra, mas ele teve uma vida muito desregrada, boêmio, bebida, cigarro, as mulheres na noite, contraiu sífilis, teve problemas. Bom, então, fui informado que tudo isso fora feito porque, apesar de ter me suicidado, tive proteção por ser um jovem que estava em uma família espírita que se dedicava ao estudo e ao trabalho no bem. Então ele frequentou a evangelização, ajudava no trabalho de arrecadação de alimentos para fazer o sopão, mantimentos para cestas básicas. E ele viera à Terra, portanto, para completar o tempo que faltara na última encarnação, quando infelizmente havia se suicidado. Olha que loucura! Ele ia viver apenas 27 anos, porque era o tempo complementar à encarnação anterior, quando ele se matou. Agora ele pulou da pedrinha da morte, deu ruim. Muito bem, tem outras cartas, eu não vou ter tempo de discorrer sobre elas, vou resumir aqui no capítulo da fatalidade, as explicações de Michele Salles e Felipe Rocha, que falam de fatalidade e livre-arbítrio. Eu queria ter muito mais tempo para falar sobre isso. Eles começam citando uma fala de Chico Xavier, na obra Nascer e Renascer. Fatalidade e livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos da nossa jornada planetária. Fatalidade e livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos da nossa jornada planetária. Geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade, em variados momentos de nossa vida. O mapa de regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos das nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. Gente, o capítulo é muito bem escrito. Eu já disse que esse assunto é muito complicado. Então, vamos lá. Eu vou fazer um resumo no tempo que me resta, em que os autores desse capítulo dizem: mesmo tendo eventos programados antecipadamente no nosso roteiro de vida, esses acontecimentos não são inevitáveis, pois que pode o homem ou a mulher, por sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele ou ela escolheu. É o livre-arbítrio interferindo o tempo todo, para o bem ou para o mal, eventualmente numa rota.
Na questão 843, Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta é: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Ainda, numa outra questão subsequente, nessa parte do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E a resposta é: fatal. No verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou noutra, a ele não podeis furtar-vos. E mais uma vez os espíritos esclarecem sobre a importância de nosso livre-arbítrio, até que chegue o momento fatal de nossa morte. E nunca deixam de nos lembrar de que somos nós os dirigentes de nossas ações, mesmo que estejam planejadas e talvez nem sejam cumpridas. Olha essa parte do texto, na página 210 do livro Juventude Interrompida, eu até sublinhei com mais ênfase, dizendo o seguinte: olha só. Nossos atos, por menores que sejam, estão sempre acompanhados de efeitos sobrepostos. E vivemos rodeados desse conjunto de efeitos. Por isso, a grande importância do conhecimento sobre as leis que regem a matéria e o espírito, pois, conhecendo quais serão os efeitos das nossas atitudes, poderemos agir para criar situações que nos aproximem da felicidade. Desta forma, podemos dizer que somos os construtores de nossos próprios destinos. É muito interessante. Eu fiquei lisonjeado aqui na página 216, porque há um trecho grande que foi extraído do livro Viver é a Melhor Opção, de 2018, que os autores generosamente acharam por bem incluir. Eu até levei um susto bom, que eu estava lendo o livro no sábado, sem ser ontem o outro, e me deparei com isso, achei, poxa, que legal. Eu não vou ler o que eu escrevi totalmente, mas o que foi destacado aqui pelos autores, tem vários trechos. Cada encarnação na Terra é um projeto único e toda a nossa programação familiar, corporal, de prova, habilidades a serem desenvolvidas, cada detalhe trabalha em favor da nossa evolução. No plano espiritual, há um enorme trabalho em favor de nosso êxito nessa encarnação, que consomem preciosos tempo e energia. E a torcida por nós é grande, especialmente em momentos mais difíceis, quando nos deparamos com as consequências das nossas escolhas menos felizes. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. Eu vou encerrar com essa citação evangélica. Meu jugo é suave e o fardo é leve. Nós estamos plenamente aptos a suportar, a lidar com, eu diria, coragem, enfrentar com determinação e perseverança as situações hostis que ocorrem na nossa existência. Não faltam ajuda e apoio do plano espiritual e, por vezes, ainda que a gente se sinta sozinho, a gente precisa ter essa, eu diria, essa luz que brilha dentro de nós, que é a partícula Deus dentro de nós, ela precisa ter lugar, ela precisa aparecer. Gente, eu estou impressionado. Eu me programo para fazer, olha, hoje eu vou falar de 2 capítulos, a coisa evolui. Se vocês acharem que vale a pena desdobrar esse assunto na semana que vem, escrevam, por favor, mandem a mensagem. Se eu perceber que o volume de mensagens não foi tão importante quanto o da semana passada, quando eu perguntei, vocês querem que siga? A gente escolhe outro tema. Fiquem com Deus, ótima semana, força, coragem e fé. Valorizem a vida é sagrada, a vida é importante, a vida é urgente, a vida é aqui e agora, vamos que vamos. Aqui e agora que se desdobra no nosso
destino imortal. Tudo de bom.